Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na nossa terceira aula e hoje a gente vai falar sobre efeito platô. A gente vai adentrar num assunto que eu falei na última aula, que é a condição do emagrecimento ser contrafisiológico. O efeito platô nada mais é do que uma resposta a essa ação do nosso corpo. Pelo nosso corpo ter essa ação contra o emagrecimento, ter essa ação de querer prevenir o emagrecimento e manter esse percentual de gordura, algumas ações são feitas dentro do nosso corpo que fazem com que a gente estagne, que fazem com que a gente chegue nesse efeito platô. O que é o efeito platô? O efeito platô é um ajuste metabólico fisiológico que visa igualar o gasto energético com o seu consumo alimentar, ou seja, você não tem mais déficit calórico. O seu corpo ele tenta diminuir esse déficit calórico, ou então retirar esse déficit calórico a ponto de fazer com que você gaste a mesma coisa que você consuma. Então, se em determinado momento você começou a fazer um plano alimentar, uma dieta de 1.300 calorias, no começo começou a dar resultado, você emagreceu, taranã, seguiu fazendo os mesmos treinos, seguiu fazendo a mesma dieta e começou a perceber que parou de emagrecer. Muito provavelmente o seu corpo se adaptou a este gasto energético e hoje nessa aula eu vou falar quais são os mecanismos de adaptação e como você pode fugir dessas adaptações. O primeiro ponto de adaptação que acontece é a diminuição do gasto de energia a partir da degradação proteica. A massa magra é o que mais gasta caloria. Então a primeira coisa, o primeiro recurso que o corpo tem é de diminuir essa massa magra, é de diminuir essa ação de construção muscular. Muito pelo contrário, ele faz a degradação proteica, degradação de proteínas, degradação de aminoácidos, degradação de feixes musculares. Então ele tenta começar a utilizar mais de aminoácidos para outras funções e para de mandar para o músculo e o músculo não cresce mais. Músculo que não cresce mais não aumenta o nosso consumo energético e faz com que o nosso resultado fique estagnado, entre nesse efeito platô. O aumento do cortisol nas dietas de restrição de carboidrato, que a gente falou na última aula, é o principal causador disso. O cortisol muito elevado aumenta a degradação proteica e faz com que essa massa magra comece ou a diminuir ou a estagnar, não aumenta mais essa massa magra, chegando nesse efeito platô. Então a gente precisa ajustar isso. Uma dieta de emagrecimento precisa de mais proteína do que uma dieta de ganho de massa muscular, por exemplo. Então é importante que a gente ajuste isso. Na nossa próxima aula falaremos sobre emagrecimento e hipertrofia, e aí vocês vão entrar mais em contato com essa questão de distribuição de refeições aí nesse objetivo de manter ou aumentar massa magra, porque temos, né? Segundo ponto, adaptação do gasto no treino. A gente fica mais eficiente. O nosso corpo se adapta ao gasto calórico. Aquilo que antes era um gasto energético alto para o seu corpo começa a se tornar uma atividade e não um exercício. Começa a se tornar um gasto calórico sem adaptação. O seu corpo já não gera mais um gasto calórico posterior à atividade física. Porque entendam, quando a gente está começando uma atividade nova ou está fazendo um movimento diferente do que aquilo que é o habitual, o corpo ele tem que se adaptar àquilo. E essa adaptação ela não acontece só durante a execução do treino, ela continua acontecendo depois. Todas as nossas células neurais que estão no músculo e que estão conectadas com o nosso cérebro, elas trabalham horrores depois desse movimento novo que você fez, ou depois desse exercício novo que você fez, para conseguir levar essa sinalização para o cérebro e tornar esse exercício como comum. Porque se a gente tivesse o mesmo gasto calórico que a gente tem no primeiro contato com uma atividade física sempre, a gente emagreceria muito fácil e o corpo não quer isso. Então, como a gente quer, o corpo não quer, mas a gente quer, o que a gente faz nessas situações? A gente troca estímulos, a gente não faz sempre a mesma coisa. O CrossFit, por exemplo, ele é maravilhoso para isso, porque sempre tem estímulos diferentes. A gente estimula força, mas também estimula cardio, a gente estimula flexibilidade, a gente estimula ginástica, a gente estimula várias
São muitas variáveis, então é um bom estímulo. Mas mesmo para outros esportes, se você pratica musculação, por exemplo, associar com um treinamento de corrida ou associar com treinamentos diferentes, né? Fazer movimentos diferentes, aprender movimentos novos, entrar em novas modalidades esportivas, faz com que o gasto calórico aumente e essa adaptação aumente. Porque se você vai lá todo dia você corre 10 quilômetros. Nos primeiros meses, obviamente, você vai perder muita caloria, você vai emagrecer muito, mas depois você vai perceber que, vou começar a suar lá no 5º quilômetro e no 10º quilômetro eu tô ok, eu tô cansada, mas tô ok. Ou seja, você teve um gasto calórico do treino, sim, você teve um gasto calórico, mas esse gasto calórico é naquele momento, não continua depois uma adaptação do teu corpo para gerar mais gasto calórico. É igual você subir escada, se você mora no 5º andar e sobe sempre escadas, primeiras vezes que você subir escada, isso vai ser uma adaptação. Então o músculo ele precisa se preparar, porque ele sabe que depois ele vai precisar subir de novo, degrau e tal, então o teu músculo ele se prepara para isso. Mas depois que ele já está preparado, minha filha, não tem mais gasto calórico, aí o negócio já se estabiliza. Então precisa ter alteração de modalidades, alteração de estímulos, para que você continue oxidando gordura e gerando essa adaptação do seu corpo ao exercício, porque é isso que gerará essa oxidação. Terceiro ponto, terceiro mecanismo que o corpo faz para diminuir o emagrecimento é aumentando o apetite. Então, quando a gente tá nessa questão de adaptação, tá sempre fazendo o mesmo plano alimentar, tá sempre fazendo as mesmas coisas, a gente tem um aumento na sensação de fome, um aumento de apetite. Esse aumento de apetite, ele pode ser por uma fome fisiológica ou ele pode ser por uma fome hedônica. Vou colocar aqui as definições. A fome fisiológica é a fome do corpo, é a fome do teu metabolismo, é a fome que o teu corpo precisa de alimento. Então, se você está restringindo demais, está com uma dieta com muito déficit calórico, muito restritiva, muito provavelmente você vai ter mais fome fisiológica. É fome. Você sente a barriga tá roncando. Se você colocar na sua frente um prato de arroz e feijão gelado, você vai comer, você tá com fome. Isso é fome fisiológica. A fome hedônica é uma fome, por exemplo, tô com fome de doce, mas não é doce qualquer doce, é um doce do chocolate, isso é fome hedônica. A pessoa não busca por matar aquela fome, sei lá, uma fome geral, tipo, tô com fome de doce, vou comer uma fruta, vou comer uma manga, vai passar a minha fome de doce. É uma fome hedônica e busca por prazer, mas não é aquela fome hedônica do tipo, estou com fome de doce e quero chocolate. Geralmente essa fome hedônica ela está mais correlacionada com um alimento em específico, é um alimento que tem um registro na história desse indivíduo e que traz essa sensação de prazer, que faz essa busca por sensação de prazer. E aí como é que a gente faz para reverter essa situação? Primeiro, inclusão de fibras nos planos alimentares, adição de mais sementes, adição de mais alimentos integrais ou de frutas na sua complexidade como um todo, com casca, quando for possível comer com casca, a polpa e tal, comer todo o alimento. Manter o carboidrato, porque diminuir o carboidrato, por exemplo, num treinamento de força, vai fazer com que você aumente sua fome fisiológica, teu corpo precisa, então mais vezes o teu cérebro vai pedir. Sabe quando você restringiu a alimentação assim durante o dia, comeu um pouco de menos ali durante o dia e chega à noite, aquela vontade incontrolável de comer coisas altamente palatáveis. Vontade de comer um hambúrguer, vontade de comer uma pizza, vontade de comer qualquer coisa que seja rápida e que venha rápido aqui pro meu colo para eu poder comer. O que é isso? Provavelmente seja uma fome fisiológica, quando não tem aquela definição de tipo, eu tô com vontade de comer sushi. Não, vou comer uma pizza? Não, é sushi que eu quero. Sabe? Isso é fome hedônica. A fome fisiológica é essa outra, que é uma necessidade, uma urgência de comer. O quarto ponto, que é um mecanismo que o corpo faz, é a diminuição do gasto energético, principalmente pelo sistema nervoso central. Então há uma depreciação no funcionamento, tô meio fanha, desculpa, uma depreciação no funcionamento do sistema nervoso central. O que acontece? A gente acaba tendo um prejuízo na nossa memória, um prejuízo no nosso efeito cognitivo, a gente já não consegue processar muito bem as informações, a gente já fica meio
à mercê de pouca memória geográfica, uma pessoa atrapalhada, uma pessoa que se bate muito nas coisas, uma pessoa que derruba as coisas. A reação à ação, reação ao movimento, fica mais letárgica, caiu um negócio, a pessoa, sabe, a pessoa que é um pouco mais lenta, a pessoa mais letárgica. Isso provavelmente foi uma adaptação que o corpo fez para que a pessoa diminua seu ritmo mesmo, diminua sua velocidade, porque se a pessoa é muito elétrica, ela gasta muita caloria. Se a pessoa é mais letárgica, ela economiza. Só que isso não é bom. Economizar, principalmente o nosso sistema nervoso central, não é bom. Então a gente precisa corrigir isso. Estimular o sistema nervoso central, para a gente estimular esse sistema nervoso central, a gente precisa estimular com uma alimentação variada. Então, quando eu falo para vocês, varie frutas, varia legumes, varia os alimentos que você coloca no prato, é disso que eu estou falando. É a variação de nutrientes que vai estimular o seu sistema nervoso central. Por exemplo, adicionando verduras diferentes, adicionando sementes, adicionando especiarias. Quando a gente fala dos termogênicos, né? Não precisa usar os termogênicos, aqueles que a gente pensa, né? Pimenta, canela, gengibre. Não precisa usar esses alimentos pensando em, tipo, aumentar a queima calórica. Não! Você vai usar esses alimentos pensando num estímulo cerebral, por exemplo, num estímulo do corpo de utilizar outros alimentos. Porque há uma adaptação. Se você usa... Agora entrando no assunto nada a ver com a aula, né? Mas se você usa... A gente, no nosso corpo, a gente tem, como a aula apresenta, né, vários mecanismos para adaptar, para que a gente não continue queimando caloria. E os termogênicos são suplementos, né, que a gente utiliza que tem esse objetivo de aumentar a queima calórica. Só que pelo mecanismo que o nosso corpo tem de adaptar essa queima, você vai utilizar os termogênicos 2, 3, 4 vezes seguida e depois o teu corpo já se adaptou àquele gasto calórico. O teu corpo não continua queimando caloria do jeito que queimou na primeira vez que você consumiu. Então não faz muito sentido o uso desses termogênicos, nem a curto nem a longo prazo, porque é muito rápido. Essa adaptação que o corpo tem é muito rápida. Senão, meu Deus, quem usa muita canela, todo dia canela, a pessoa tá caquética já de termogênese, né? Mas o nosso corpo tem uma adaptação termogênica, então não é assim, não adianta fazer isso. Então, para diminuir e estimular, então, esse sistema nervoso central são cores, pratinho colorido, bem variado, bastante frutas, verduras, sementes, especiarias, tá bem? Quinto ponto, muito falado, mas muito pouco comum que seja, de fato, tá? A tireoide. O que é a tireoide, gente? As pessoas falam muito, né? Ah, é que eu tô com a tireoide. Todo mundo tem tireoide. Todo mundo tem tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço e que libera hormônios tiroidianos. Quando a gente libera esses hormônios tiroidianos a mais, esses hormônios tiroidianos, eles gastam mais caloria. Quando a gente libera hormônios tiroidianos a menos, eles poupam gasto de caloria. O que acontece? Quando a gente tem uma restrição calórica muito severa por muito tempo, mas é que tem que ser uma restrição calórica muito severa, do tipo uma anorexia, por exemplo. A pessoa não come, a pessoa come 500 calorias. Muito provavelmente você vai ter ação no seu sistema tiroidiano. Você vai ter uma diminuição de produção, porque o corpo ele precisa o quê? Se adaptar. Ele precisa parar de queimar caloria. Então o que ele faz? Ele diminui essa produção de hormônios que queima tanta caloria. Então ele diminui essa produção. Então vamos nos corrigir. A gente não tem tireoide, né? Quem tem problema de liberação de hormônios tiroidianos não é que tem tireoide. Todo mundo tem tireoide. Todo mundo. Eu tenho, você tem, todo mundo tem tireoide. A não ser que você tire por cirurgia. E aí tem que repor porque teve um câncer, porque teve uma doença, enfim. Aí tu não tem tireoide. Se não, todo mundo tem tireoide, tá? Então, quando você tem problemas tiroidianos, é outra questão. Aí tem que fazer exames, tem que identificar. Mas pela dieta, isso só acontece com restrições muito severas ou por muito tempo. Tipo aquela galera que faz jejum... Esses blogueiros, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Esses blogueiros, né? Galera que faz jejum de uma semana, a galera que faz jejum de, enfim, nem o Ramadã, que é o jejum, né, religioso, é tão severo quanto esse jejum de blogueiro.
Tipo, um Ramadã da vida não tem o poder de diminuir as taxas tiroidianas. Mas geralmente esses jejuns de blogueiro aí, de 7 dias, né? Eu já vi jejum de 15 dias, gente. Que isso, né? Que isso. Então, aí isso pode fazer uma redução de liberação tiroidiana. Outra coisa que pode fazer essa diminuição de produção tiroidiana é quando a pessoa tem um gasto calórico muito alto, tipo, a pessoa treina, sei lá, 3 vezes ao dia, é um triatleta, tá treinando para um triatlo. Triatlo é uma modalidade é um esporte com 3 modalidades, né? Nado, corrida e bike. Então, um atleta de triatlo, pasmem, mas faz 4 tipos de modalidades na semana, que são divididos, às vezes porque faz musculação, bike, corrida e natação. Às vezes ainda faz um pilates. Então essas pessoas, por exemplo, às vezes treinam 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, no mínimo 2 vezes ao dia, porque tem que treinar a musculação para fazer o fortalecimento mais o esporte. Quando essas pessoas que treinam tanto tempo durante a semana não conseguem bater o aporte energético adequado, essas pessoas, por exemplo, podem ter uma diminuição tiroidiana. Mas vocês estão percebendo como são situações muito específicas? Que uma vez, agora até que diminuiu essa onda, mas teve uma época que eu lembro que todo mundo que tinha problema de emagrecer era porque estava com tireoide. Agora vocês já dão risada, né? Porque todo mundo tem tireoide. Mas teve uma vez que tudo era tireoide. E não é. Muitas vezes não é. Mas pode ser, se você tiver um gasto calórico muito baixo, se você fizer uma restrição calórica muito baixa e tiver um gasto calórico muito alto, pode ser. E para isso, um plano alimentar adequado, né, gente? Parar de fazer coisa louca, parar de cortar comida, parar de, sabe, de fazer essas doideiras aí, já tá ótimo, tá? Já provavelmente você não vai ter alteração tireoidiana por causa da dieta. Aí, se tiver alteração de liberação de hormônio da tireoide, provavelmente vai estar correlacionado com outros fatores, aí provavelmente genético, ou então de alteração de doença mesmo, né? Tá certo? Esses eram os 5 pontos pra gente fazer esses ajustes, então, e conseguir sair do efeito platô. Se você tá em efeito platô, reveja esses 5 pontos, veja o que faz sentido para você, repense sobre o seu processo e veja o que você pode fazer para mudar isso, tá? Quero deixar uma frase hoje, uma frase de impacto no final da nossa aula. A natureza, ela busca conforto, mas a evolução, ela só acontece fora desse contexto. Ela só acontece no desconforto. Então, busque essa evolução a partir da saída da zona de conforto, tá? Busque essa evolução fazendo algo diferente do que aquilo que você faz todos os dias. Gostaram? Gente, essa foi a aula de hoje sobre efeito platô. Se vocês têm qualquer dúvida, vocês podem me mandar aqui nos comentários. E próxima aula será sobre emagrecimento e hipertrofia. Minha aula favorita, eu adoro falar sobre hipertrofia. Vamos falar sobre ela. Será que é possível a gente emagrecer e ganhar massa ao mesmo tempo? Vamos ver amanhã? Vamos ver na próxima aula? Tá bom, gente? É isso. Vejo vocês lá. Muito obrigada pela participação de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração e até lá.